E o tema? Então vamos lá, com continuação. Agora exemplos. Exemplo, uma parte da estrutura. Tipos textuais dissertativos agora. Agora os dissertativos. O tornar-se mais grandes capitais é um problema. Essa situação é difícil. Não é complicado. É sobre o trânsito. Vamos lá. O trânsito nas grandes cidades é um problema, isso, que vem se agravando e poucas medidas são tomadas pela sociedade que sejam realmente eficientes na solução dessa deficiência. O prefeito da cidade de São Paulo, aquela cidade grande de São Paulo aqui do Brasil, por exemplo, em uma tentativa de se imaginar, de armazenar isso, em uma tentativa de armazenar esse cão urbano, restringiu a circulação de caminhões. Então, ele restringiu a circulação de caminhões pela cidade por um certo determinado horário. Mas, olha o que aconteceu, nas principais vias e marginais de horários de pico. Então, nas vias marginais em horários de pico, de muito movimento, ele queria proibir aquele certo horário passar carreta, caminhões grandes. Então, porém, segundo balanço apresentado pela CET, dessa empresa, pode ser algum tipo do governo, algo assim. A companhia é uma companhia de engenharia de tráfego. Ela é uma companhia de engenharia de tráfego de veículos. Houve um aumento no número de carros nas vias, e que acabou por piorar o problema. Piorou a situação. Por causa do volume máximo de veículos, não tinha solução. Sendo assim, o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos, pois, apesar de aparecer dificuldades, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos para empresários do ramo do transporte público. Então, ok. Pois, apesar de aparecer dificuldades, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos para empresários do ramo do transporte público. Então, fica mais difícil para os motoristas urbanos, caminhões, ônibus, motos, taxistas, o volume máximo de veículos. Ok? Tá. Eu digo que, vamos lá. Eu digo que o trânsito é um problema. O que se diz nesse texto? Nós diz que ele é um problema.
volume máximo de carros não tem controle. Caminhões é complicado, aquelas vias. Isso é isso é minha tese, que é o meu ponto de vista aqui. Que tese é meu ponto de vista do texto, entendeu? Agora, a conclusão do texto, o texto que fala do trânsito, do meu ponto de vista, é isso para ajudar. Na verdade, é da professora Andaí, que é isso para entender essa compreensão. E é essa compreensão dessa aula aqui, agora aqui, que venho trazer a esse vídeo, venho trazer a essa situação, porque é para isso, para entender essa cabeça, para entender o que ela tá dizendo aqui, entendeu? Porque o trânsito em São Paulo é um número massa. Tá, vamos lá. Na sociedade existe opções ou não acontecendo. O trânsito é um problema na moçabilidade urbana. É de um fato para sustentar a minha tese. É um fato para mim sustentar a minha tese, isso aqui. Que ela é um problema difícil de controlar. O trânsito é um caos e pouca forma para solucionar. Pois é um caos e poucas formas, poucas ideias para solucionar o problema. E é isso então, né? Ao fato aconteceu, um exemplo, o prefeito de São Paulo pôs decreto tal coisa, mas não é só esse fato. A consequência após não resolveu em nada. E a companhia CET que acabou de piorar o problema e não há melhorar. E não há como melhorar. A companhia tentou, mas não conseguiu. Ela de controle nacional, controle da cidade de trânsito, não conseguiu resolver a situação. Então, é um argumento que estou relacionado que está certo. O trânsito é um problema que não foi solucionado e precisa ser solucionado. Já houve uma estrutura para resolver o problema e não solucionou o problema. Pois assim desenvolvo essa estrutura. O modo é entender e a sua introdução. Então, o modo desse texto é você entender e a sua introdução. O que ele interage a você, o que ele traduz a você. O que ele quer te dizer sobre o problema. Aquele problema que a cidade tem. Tentaram solucionar para aquela companhia e não deu certo. Ok, dicas. Dicas da professora Pampa. Ok. Verifique o seu texto não está em positivo. Então, você tem que ver se o seu texto não está em expositivo. Então, argumentativo. Eu tenho que te convencer que o problema existe. Então, argumentativo é isso. É um argumento que quer te convencer. O que é argumento é o que quer convencer o leitor. Aquela situação que aconteceu, acreditar naquela situação, naquela situação. Por meios de argumentos. Então, argumentos que está dizendo aqui. Está dizendo essa crase. Quando fala em textos dissertativo e positivo, não tem juízo de valor.
juízo de valor. Porque não tem juízo de valor, que é o dissertativo e positivo, expositivo. Dissertativo e expositivo. Então tá, não tenho opinião, estou expondo algo para você e o fato que aconteceu. Então, está expondo algo a você que aconteceu. Então, expositivo é isso. Como um jornal, né? Ele só, o jornal só expõe algo que aconteceu. Dispositivo. Expositivo e dissertativo é isso aqui. Não, o argumento é isso aqui. Ó, verifica o seu contexto que é positivo. Ó, argumentativo. Isso aqui é argumentativo. Eu tenho que te conversar que esse problema existe. Exatamente. Então, não tenho opiniões. Estou expondo algo para você. O fato que aconteceu. Então, isso aqui já relacionei a jornal. Então, aqui, ó. Exemplo. O trânsito existe em São Paulo. Isso existe, isso é real. Que ele informou ao jornal. O prefeito tentou minimizar o problema. Tentou, mas não conseguiu. E acabou de piorar. O problema só ia no colocou juízo de valor e acabou piorar o problema. Só aí não colocou juízo de valor. Texto expositivo. Vamos ver o que é texto expositivo. Você só expõe. Então, é que eu falei, né, cara? Expositivo é um jornal. Porque, ó, pense em notícia de jornal. Então, expositivo, você expõe algo ali para o leitor saber daquela notícia, daquela informação. Então, ó, você só se expõe. Então, isso é expositivo, você só se expõe. Pense em uma notícia de jornal, só se expõe a você. Ela é, repita, ela é rápida, expositiva sobre algo que aconteceu. E ela não tem objetivo. Pior que ela não tem objetivo. Então, expositivo não tem objetivo. Ela não tem informa nada, só informa o que aconteceu. Só vem te dar uma notícia. Em te convencer de nada. Ela não te convence de nada, só te diz o que aconteceu. Ela só fala que aconteceu tal e tal fato. Ok? Em todos os parágrafos do texto, é o seu ponto de vista, que é a tese, defendendo, deve aparecer aí como verificar se está expositivo ou não. Então, como que você vai verificar se está expositivo ou não? Revisar a redação no primeiro parágrafo, você olha assim: onde está meu ponto de vista? Onde está sua tese? Onde está seu ponto de vista? Né? Ok. Poucas coisas são feitas para solucionar o problema no trânsito. Parágrafo 2. Onde está o ponto de vista? Terceira ou quarta. Ela aparece a tese de ponto de vista. Em cada parágrafo você sabe se tem ponto de vista. Aparecendo ou não, aí você sabe se que o texto está expositivo ou argumentativo. Expositivo
Você já leu que é expositivo um jornal? Pense em uma notícia de jornal. E argumentativo é algo que te informa que é algo que te faz você acreditar, faz o leitor acreditar naquilo que é uma verdade, como a cidade de São Paulo do trânsito, que ele te argumentou aquela situação que o prefeito tentou aquela companhia a solucionar o problema do trânsito e não conseguiu, pois há diversas dúvidas ao alunos não saberem que texto está expositivo, que é notícia, e argumentativo, que é uma crese que faz tentar o leitor, que é uma crese, que é um argumento que tenta fazer o leitor acreditar, que faz o leitor acreditar, ela sabe que é verdade. É uma maneira de saber se ela está positivo ou argumentativo. Então, muitas vezes eles estão juntos, você tem que prestar atenção, porque você tem o conhecimento que aquilo é uma notícia ou é um argumento. Argumento. E a verificação, ponto de vista. Isso tudo releva seu ponto de vista. Ela está aparecendo ou não. Se ela aparece ou não. O ponto de vista tem que aparecer em tudo os parágrafos. Então, todos os seus... O parágrafo que foi argumentado aqui, ele tem que aparecer, ele tem que estar ali. Naquele ponto de vista, aquela situação. Argumentação, então o que é argumentação? É uma maneira de fazer o leitor acreditar, fazer o leitor a entender que aquilo realmente existe. E dispositivo. Dispositivo é expositivo, né? É com EX, expositivo. Pensar numa notícia de jornal. Expositivo. Pensar em uma notícia de jornal. E argumentativo é a maneira que o leitor acredita naquela situação de São Paulo, ou qualquer outro exemplo. Ok? E é essa situação do nosso texto aqui. Então, argumentação. Que é argumentação, isso. Que eu acabei. Então, curso. Então, esse curso essa explicação é sobre isso. Esse curso, essa situação. Então, é argumentação. Ok, boa noite.